E agora a gente vai aqui para a nossa planilhazinha para a gente entender um pouquinho sobre o spread, né? Para a gente falar sobre como está o spread hoje. A última vez que a gente fez, né, foi em 15/12, eu já atualizei os proventos, né, e aqui a gente tem os spreads daquele período. Vou atualizar agora, a NTNB 2035 está com uma taxa de 7,82%, então a gente pega essa taxa e coloca aqui, 7,82%, e isso ajusta. Eu lembro que há mais ou menos uns 2 meses atrás, ou até mesmo agora no começo do ano, a gente conseguiu ver, né, o FIB entregando aí um spread acima de 2%, estava entregando ali 2,5%, 2,8%. E hoje, olha quanto que o FIB está entregando, o FIB está entregando aqui, né, 1,07% de spread. Só para deixar claro aqui, o dividendo que eu coloquei aqui não foi o último dividendo. Para deixar, né, essa nossa análise aqui um pouco mais fidedigna, né, e mais dentro da realidade, eu peguei a média da distribuição dos últimos 12 meses. Então, eu peguei os últimos 12 meses, somei, dividi e cheguei a esses valores de distribuição. Com isso, a gente chega mais perto da realidade. E a gente consegue observar que a gente ainda tem boas oportunidades, né? A gente coloca aqui para os fundos de tijolo um spread de 2%, dividend yield projetado, né, dessa carteira aqui, por exemplo, 9,82%, o spread médio está em 2,49%. Então, a gente vê que esse spread diminuiu muito. Eu lembro que na última live que a gente fez com essa planilha, esse spread estava acima de 3%, estava batendo quase 4% ali. Mas a gente ainda tem algumas oportunidades interessantes. Ó, temos GGRC, que é um bom fundo, com 4,45% de spread, pagando dividend yield ao ano de 12,27%. Temos BTLG, aí também que é um ótimo fundo, com 2,47% de spread. Né? Nós temos aí o VISC com spread de 3,6%, temos aqui o RCRB 2,05%, o LVBI com quase 4% de spread, né? E o RBVA, que está um pouquinho mais arriscado, com um spread aqui de quase 7%. Mas aqui no RBVA, né, é um ponto importante, inclusive a gente pode até colocar aqui em amarelo, porque o fundo ele tem ali algumas nuances que o investidor precisa entender um pouco mais a fundo e o porquê que ele está entregando, né, aí esse spread de 6,96%, assim como o HSML. O HSML, apesar de ser um bom fundo imobiliário, está pagando aqui um spread de 5,68% em relação ao NTNB 2035, só que o HSML está com risco em relação à alavancagem do fundo. O fundo acabou fazendo algumas transações, né, que quando você olha para a alavancagem que eles mostram ali dentro dos relatórios, parece que o fundo não está muito alavancado. Só que quando você olha para o teor de como foi construída, né, essa alavancagem, você olha para o futuro, a instituição, né, que faz a gestão do HSML meio que se comprometeu a ter que vender ou comprar um ativo depois, né, de qualquer forma, principalmente comprar. Ou seja, ele se comprometeu a se endividar um pouco mais com aquele ativo depois de um período. Então, a gente tem aqui um risco um pouco maior. E a gente tem a HGRU, que é um fundo aí super interessante de renda urbana, pagando quase 2,59% de spread. Então, a gente tem aqui um spread nos fundos de tijolo bem interessante ainda, né? KNRI, FIB, infelizmente são ativos que já foram, né? A BC, que também é de boa qualidade. Então, a gente tem fundos, HGLG também já foi 1% de spread aqui. Então, os ativos que são mais seguros, que têm mais resiliência, fechou o spread, né, mesmo com a NTNB quase chegando a 8%. Mas vindo aqui para o spread de papéis, a gente tem aqui a NTNB 2029, deixa eu pegar quanto que ela está hoje. Hoje, a 2029 está 7,91%, deu uma aumentada boa, né, 7,91%. E com isso a gente pede aqui nos papéis um spread na casa de 5%. Normalmente a galera bota um pouquinho menos, eu gosto de botar 5%, porque os fundos de papéis, em geral, eles são um pouco mais arriscados. Né? Inclusive, a gente poderia colocar aqui dentro também os fundos de Fiagro, né? E também cobrar aí esse 5% de spread. Cobrando esse 5% de spread, a gente ainda vê a oportunidade nos fundos de papel, com uma média do spread de 5,14% e um dividend yield projetado na casa de 12,91%. Aqui eu fiz a mesma coisa, peguei os últimos 12 meses de distribuição, dividi por 12, né, e coloquei aqui a média simples
para a gente chegar mais próximo da realidade do que o fundo está pagando dentro de um período de um ano. A gente vê aqui, né, o MXRF ainda está com spread ali de 5%, está fechando, né, mesmo com esse preço de R$9, e RDM está com spread um pouco maior, de 7%, mas porque a gestão está se reconstruindo e tal, mas está pagando bem, né? Hoje a gente está falando aí que o fundo está pagando um dividend yield de 15%, né? O que é super interessante, mas é claro que tem um certo risco. Mas nesse preço de R$62, eu falo que está super interessante, levando em consideração que o valor patrimonial do ativo é de quase R$80. Então a gente tem aqui um desconto no PVP e um dividend yield projetado bem interessante aí, né? 15% ao ano, se ele manter mais ou menos nessa média aí de distribuição, nada a acontecer, em cerca de 5 anos aí a gente basicamente, né, retorna todo o investimento que a gente fez no fundo imobiliário. A gente tem Quisu aí com 4,8%, né? O Quisu deu uma fechada aqui em relação ao spread, está abaixo da nossa margem de 5% de spread. VRTA, uma oportunidade. Tegar, que é um pouco mais arriscado, está aqui com 10,4% de spread. Tá? Esse spread aqui é porque o ativo ele é mais arriscado. Canip, que é um ativo super seguro, está aqui com 4,4% de spread. Então, a gente vê que aqueles fundos que são high grade, que têm uma melhor qualidade, né, eles estão aí com um spread abaixo daquilo que a gente pede. E aqueles ativos que têm um pouquinho mais de risco, alguns mais, outros menos, está mantendo aqui próximo a 5% ou um pouco acima de 5% ali, o que é super interessante. Então, a gente vê aí oportunidades claras de investimento em fundos imobiliários. E vindo aqui para um cenário, vamos construir um cenário aqui, né, uma simulação. Aqui eu coloquei o Fundo Imobiliário Industrial do Brasil, que é um fundo que a maioria da comunidade tem em carteira, e que é interessante a gente olhar para ele, porque é um fundo que ele não tem uma volatilidade tão grande, não faz movimentos mirabolantes, a gestão, de certa forma, é uma gestão passiva hoje, né, e a qualidade do imóvel é gigantesca. Apesar de ser mono imóvel, ele é mono, tem vários inquilinos, né? Ele é multi-inquilino. Então, isso aí também é bem interessante. E mono imóvel, porque o imóvel é todo um terreno, mas eles são vários galpões, inclusive galpões um separado do outro, né? O que dá uma certa segurança aí, né, para os investidores. Então, vamos colocar aqui, né, o cenário base. O cenário base hoje, a gente está falando aqui do tijolo de 7,82%, né, 7,82%, na NTNB 2035, que dá aquele cenário que a gente viu lá. O fundo ele estaria com 1% de spread, né, a gente pede 2%, logo ele estaria aí num ponto que não seria tão interessante comprar, e ele, para chegar ao preço justo, vamos dizer, em relação, para chegar no nosso prêmio de 2%, ele teria que cair praticamente 10%. Vindo para um cenário otimista, né, vamos falar aqui de um cenário otimista, onde, sei lá, acontece alguma coisa no Brasil, a NTNB dá uma melhorada e ela vai lá, sei lá, para 5%. Né? A NTNB indo para 5%, nós temos aí um fundo imobiliário do FIB tendo um upside de 26% na cotação. Tá? Vamos dizer assim, seria o cenário otimista, que é o fundo continuar pagando o que ele paga, que aí, né, a gente tem um spread de 3,89%. Então, no otimista, a gente tem o quê? Um fundo sendo negociado aí um pouco mais barato, e o preço margem dele seria até R$612. Ou seja, se por um acaso a NTNB caia lá para 5%, o Brasil venceu, né? O Brasil venceu, a gente conseguiu dar a volta por cima nesse cenário fiscal, NTNB caiu para 5%. Isso quer dizer que o spread do fundo ia para 3,89%, a gente está pedindo 2%. Isso abriria um cenário que a gente poderia comprar o Fundo Industrial do Brasil, né, até R$612, que é um upside de 26%, e ainda assim ele estaria me pagando um spread acima de 2%, que é o que eu peço em relação à NTNB. E vamos falar aqui de um cenário pessimista, né, que a gente pegar aqui, e sei lá, o Brasil descambrilhou de vez, e a NTNB foi lá para 10%. Se a NTNB fosse para 10%,
a gente ia ter um fundo com spread negativo, ou seja, não iria valer a pena investir em FIB. Por quê? Porque ele estaria, né, aí com spread abaixo, né, do que a gente espera ali na casa de 2%. Então, a gente não compraria o fundo aqui, né? A gente não teria por que comprar mais o FIB nessa situação. O que faria que a gente pensasse novamente em comprar o FIB? Seria se ele tivesse uma desvalorização, né? Que normalmente o que vai acontecer? Se a NTNB chegar a 10%, o fundo ele vai desvalorizar, consequentemente, né? E para ele voltar a ter o spread de 2%, ele teria que desvalorizar 25,93%, chegando a R$ 357. Então, é dessa forma que a NTNB ela acaba mexendo com os preços dos fundos imobiliários. E a Selic também, por quê? A NTNB, normalmente, ela vai aumentar ou diminuir de acordo ali com o aumento da Selic. Se a Selic está subindo, a NTNB, consequentemente, vai subir. Se a Selic está caindo, a NTNB vai cair, porque elas são movimentadas pelo DI, o juros DI, né, que é o DI futuro, que é a expectativa da curva de juros no médio e longo prazo. Então, a gente vê, né, que se hoje fosse a 5%, a gente teria espaço para comprar o fundo com um prêmio acima de 2% aí, até o preço de R$ 612. Se ele fosse para 10% a NTNB, a gente teria aí uma desvalorização no fundo que poderia chegar lá próximo a R$ 357. Claro que não é tão estático assim, isso aqui muda todos os dias, assim como a taxa do Tesouro, né? Hoje está 7,91, amanhã pode ser que esteja 8 ou pode ser que esteja 7,5. Se a gente jogar aqui na planilha, sei lá, por exemplo, vou botar aqui 7,5%, já mudou, né? Já aumentou um pouquinho o spread. Ah, vou botar 7%, já chegou mais próximo de 2%. Então, esse cenário ele muda todo dia, mas a planilha aqui a gente consegue ter, né, uma visão bem interessante. Vindo para o cenário de papel, vamos falar de MXRF, que é um fundo bem conhecido, muita gente tem carteira, é usado por muita gente como fundo de troco, né? Aportei, sobrou 10, 20 reais na carteira, eu jogo no MXRF. Vamos para o cenário base, a IPCA 2029 aqui 7,91, que o cenário base, né, o fundo a gente poderia aportar nele até R$ 9,82 e tá tudo bem, né? Que daria uma valorização de 8,55% e a gente ainda manteria esse spread aqui de prêmio de 4%. Otimista, esse caiu para 5%, né? Vamos supor que caiu lá para 5% a NTNB 2000, aqui é 2029, né? 35 não, 2029. Caindo para 5%, vou fazer no mesmo cenário ali do FIB, né? Caindo para 5% aqui NTNB 2029, a gente está falando que a gente poderia comprar o MXRF até R$ 13, mantendo esse prêmio de 4%. Gente, não é que o seu dividend yield vai manter, vai crescer, né? Se está comprando mais caro, o teu dividend yield vai descer caso ele continue pagando esse mesmo provento, certo? Mas, né, o que ele abre para a gente? Uma margem para a gente manter um spread de 4% em relação a NTNB. Inclusive, se eu mudo o provento, né, vamos supor que está em 7,91% hoje NTNB 2029. Mas o MXRF acertou ali as coisas e agora ele está pagando 12 centavos de dividendos, de proventos. Veja que por ele aumentar o provento que ele está pagando, né, a gente consegue o quê? Ver que ele mantém um spread de 8%. Se esse valor for para 8 centavos, né, 0,08 centavos, o spread diminui. Então, o provento, né, ele também vai alterar o nosso spread e, consequentemente, o preço que seria ideal para a gente comprar para manter esse spread. E um pessimista foi a 10%, né, e a gente está falando de ver aí o fundo imobiliário MXRF a 8,36%. Então, né, veja que os cenários eles podem mudar de diversas formas, inclusive em relação à distribuição. Vamos supor que foi a 10% a NTNB, mas o fundo está pagando 13 centavos de distribuição. Veja que se ele pagar 13 centavos, mesmo com a NTNB a 10%, ele mantém um spread
na casa de 9,33%, né? O que poderíamos aportar nele até próximo dos R$ 11. Então veja, né, que o cenário ele pode mudar tanto pela NTN-B quanto pelo valor distribuído em dividendos. Então, uma planilhazinha que dá para a gente ter uma ideia se a gente está comprando o ativo dentro de um preço que mantém aqui um prêmio interessante sobre a renda fixa. Basicamente, os fundos imobiliários vão ser taxados na aí em mais ou menos 8% na renda que eles têm, né, caso o veto do presidente Lula se permaneça, o que provavelmente vai acontecer. No curto prazo, isso vai atingir, sim, a distribuição da gente, mas não é a gente que está sendo tributado na distribuição do provento, né? Inclusive, talvez seja por isso que os fundos imobiliários não caíram tanto quanto em outras vezes que foi anunciado aí a tributação da distribuição do provento para o investidor, pessoa física. Mas vamos ficar de olho no que vai acontecendo na nossa economia esse ano. Semana que vem, nós temos a reunião do Copom, né? E também a divulgação da nossa primeira Selic aí desse ano. Será que vai ficar em 12,25%? Ou será que vai aumentar mais um ponto percentual? Vai para 13,25%, né? Ou vai manter aí no que já está? Vamos lá, deixa aí, né, no comentário, comenta lá no grupo também depois e vamos entender, né, um pouquinho sobre a nossa economia, o que está acontecendo. Mas no geral é isso, gente. 44 minutos de live, falei até bastante. Espero que tenha agregado o conteúdo para vocês. Vou ficando por aqui, a gente se vê na live da próxima semana e lá no grupo também. Valeu, tchau, tchau.